Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Ontem um de vocês me procurou para falar sobre O Senhor dos Anéis, dado que eu vivo falando que eu sou fã do livro e foi uma das coisas mais fantásticas que eu li. Inclusive, em alguma parte desse canal, eu confesso para vocês que talvez O Senhor dos Anéis só tenha se tornado tudo isso na minha vida porque eu fui um adolescente muito solitário no Japão que tinha muito pouco para ler na época em que eu não conseguia entender os mangás e na época em que não era fácil trazer livros do Brasil. E nessa época eu tinha para me fazer companhia o primeiro volume do Senhor dos Anéis em português que eu ganhei na época da Juliana. E aí eu acabei comprando os outros dois livros e foi uma obra fantástica e muito bem aproveitada. Você acha que essa série nova aí do Senhor dos Anéis é só lacração, estão estragando a história? O que você sente quando você vê isso acontecendo com a obra? E eu acho que eu vou jogar um balde de água fria em quem espera que eu não goste. E aí eu quero tirar um pouco o foco da obra e focar um pouco no porquê que tanto se reclama de adaptações e séries e uma série de coisas. Porque eu vivo falando para vocês aqui que sempre que alguém te disser alguma coisa, você deve se perguntar por que é que a pessoa está fazendo isso, por que é que a pessoa está te dizendo o que ela está te dizendo. Então eu vou começar com as minhas partes favoritas do filme. Arrepia quando você está lendo o livro, você vê os diálogos de durante a mobilização e durante a chegada em Minas Tirith. E aí Théoden está chegando para ajudar Gondor, para socorrer Gondor. E o que acontece? No livro, ele não tem tempo de juntar todo mundo, formar uma fileira, e os orcs, eles não fazem aquela linha de frente. Então aquele negócio de lanceiros à frente, arqueiros atrás, fire e depois fire at will, aquele negócio não acontece no livro. Porque os cavaleiros, eles chegam e os orcs nem se dão conta, e quando você vê, eles estão varrendo todo mundo. A única coisa que o Rohan, o Théoden, ele tem tempo de falar é isso aí, ó. Arise, Riders of Rohan. E aí ele fala esse negócio aqui, ó, que feitos de queda despertam. O que é feitos de queda despertam? É assim, vão contar, vai virar lenda a sua morte, a sua queda nesse campo de fogo e de matança. Então, quando o Théoden, ele junta todos os Rohirrim ali e sai tocando a espada de todo mundo ali na frente, tocando a espada de todo mundo, foda. E ele fala aquela coisa maravilhosa que ele fala, daquele jeito que ele faz, e faz aquela cavalgada do jeito que eles fazem ali. Aquilo não é canônico. Portanto, aquilo poderia ser passível de rage hoje em dia, se o filme fosse feito hoje. Se a série da Amazon fosse a primeira adaptação do Senhor dos Anéis a ser feita, e hoje o Peter Jackson estivesse lançando a versão dele. As pessoas poderiam falar, esse cara tá louco, esse cara é retardado. Mas vai além. Talvez a chegada do Théoden em Minas Tirith seja a minha parte favorita da trilogia. Aliás, dos 6 filmes, incluindo a série do Hobbit. Aquilo pra mim é um negócio fenomenal e não tá exatamente daquele jeito no livro. E outra coisa espetacular pra mim no livro, nos filmes, é quando o Agent Smith, ele entra na cabaninha lá e fala assim: aê, Strider, passo largo, para de bancar o pobre aí e seja quem você nasceu para ser. Tô fazendo palhaçada aqui com a fala do filme. Quando Elrond diz pro Aragorn, tá na hora de você parar de ser só
só passo largo e tá na hora de você ser quem você nasceu para ser, ou seja, herdeiro do trono de Gondor, descendente de Isildur, o que ele faz? Ele tira aquela espada que ele reforja. Aquela espada que no conselho do Fellowship of the Ring, que acontece em Valfenda, quando chega todo mundo de tudo que é reino e o Frodo fala, I will take the ring to Mordor. Não tem aquele negócio lá? Vocês lembram no filme quando o Boromir ele tá no museu ali e vê a espada quebrada que foi a que Isildur usou para arrancar o dedo de Sauron? Ele fala, nossa, ainda tá afiada. Elrond tinha a espada e as peças, ele reforja a pedido de Galadriel, entrega pro Aragorn dentro de uma cabana, quando eles estão a caminho lá de Minas Tirith, e esse é o momento da chamada do herói em que Aragorn fala assim, cara, não dá pra fugir desse negócio não, eu vou pegar essa espada e vou ser herdeiro do meu ancestral Isildur, e eu vou pra montanha lá da morte e vou chamar aquele exército de arrombado lá, que é um bando de traidor sem palavra. Quando ele puxa aquela espada e entrega pro Aragorn, e Aragorn pega aquela espada, cara, aquilo é a segunda parte mais foda pra mim de todos os filmes. E olha que engraçado, isso não acontece nos livros. Não acontece nos livros porque quando Aragorn aparece em Bree, para salvar os hobbits que ficaram chamando a atenção quando chegam os Nazgûl ali, ele já tem a espada reforjada, ele já está usando a espada. Então imagina que a primeira série, imagina você que não leu O Senhor dos Anéis, mas que assistiu os filmes e que é fã dos filmes, imagina se a adaptação da Amazon fosse feita primeiro e que o Peter Jackson estivesse chegando hoje com esses filmes. Aí você ia falar, não, você tá de brincadeira, isso daí não é cânone. Ah, vai tomar no cu. E tem algumas passagens do livro também que cara, a ausência do Bombadil, o quanto o Mago Azul ele não aparece ele só aparece no Hobbit e aparece de um jeito meio, né, criativo e traços da personalidade do Faramir que são muito diferentes nos livros do que ele é apresentado no filme. Foram coisas frustrantes e ainda assim, frustrantes para mim, mas ainda assim essa obra foi perfeita. Os filmes, eles foram perfeitos. Só que aí, assim, eu quero que vocês pensem, o que é uma adaptação? O que é uma adaptação? Qual é o canon do Batman? E olha a diferença entre as versões de Batman, e vocês que são mais novos, que, né, Batman tá voltando forte agora, né? Mas pensa no Spider-Man. Vocês sabiam que aquele negócio do... Uma das coisas legais do último filme é que eles dão uma zoada na não canonicidade do Spider-Man 1, né? Os caras falam assim, porra, não sai do dispositivo que você criou, a sua teia sai de você, sai da sua mão, mas e aí? Sai da sua mão, mas é só da mão que sai, porque a aranha ela solta a teia pela bunda, né? Então, a hora que o Spider-Man 3 vira e fala assim, mas deixa eu fazer uma pergunta indiscreta aqui, é só da mão mesmo que sai ou você solta teia pelo cu também? E isso é uma zoação com a não canonicidade do primeiro Spider-Man, em que a teia sai dele, da mão dele, e não foi um dispositivo que eles criaram porque eles eram muito inteligentes. Então, nos quadrinhos, o Spider-Man, depois de picado, ele estuda, e porque ele é nerd, porque ele é universitário, ele vai lá e cria a teia, e cria os lançadores de teia, e ele precisa daquilo para sair andando de prédio em prédio. Por que é que o primeiro Spider-Man não foi massacrado? E por que os outros tiveram o cuidado de serem desenvolvedores das teias? E por que uma coisa tão central assim ela é completamente desconsiderada ao ponto das pessoas falarem não, o único Spider-Man que prestou foi o primeiro, porque o primeiro era o que valia mesmo, que era o negócio certo ali.
E aí quando você vai ver as histórias dos vilões, as histórias dos vilões elas mudam tanto que tem um filme novo só pro vilão com uma história diferente para ele. Porque aí a gente vai falar do Coringa ou do Pinguim de um jeito que nunca ninguém falou e a história é completamente diferente das outras versões. Por quê? Porque são adaptações. E deixa eu contar pra vocês, os livros eles nunca são iguais aos filmes, nunca. E as versões elas são diferentes entre elas. Muitos anos atrás eu li um livro chamado A Culpa das Estrelas, porque esse livro ele estava tão hypado e estava todo mundo falando tanto, e eu tinha tantas alunas que estavam lendo e adorando que eu falei, eu vou pegar essa porra e vou ler. E gostei, adorei a história. Falei, pô, legal, legal. É um livro escrito para teenager, sim. É um livro que especula muito, assim, meu Deus, o amor impossível, porque a gente acaba sendo separado, blá, blá, blá. Sim, mas é uma história legal. E louco que eu tava pra pegar uma menina na época, eu fiz isso comigo mesmo. Eu fui no cinema assistir esse filme, porque sim, porque vamos lá, esse filme deve ser legal. E ela já tinha lido o livro, e eu já tinha lido o livro, e a gente no cinema percebeu que não rolava. Não, e foi recíproco, não foi assim, alguém saiu frustrado porque não conseguiu o que queria. A gente tinha muito interesse no outro, mas no cinema a gente percebeu que não ia, a gente tinha que ser amigo mesmo. É, porque tem isso, né? Vontade, vocês sabem que o negócio é a pele ali, né? É, tem alguma outra coisa que diz se você vai dar certo com a pessoa ou não. E a gente falou, tá, então vamos curtir o filme. E o filme foi uma merda. Por quê? Porque ele foi exatamente igual ao livro. As falas, os lugares, as cenas, as lágrimas, foi tudo perfeito, exatamente igual ao livro. E aí a gente saiu frustrado, primeiro porque a gente não se pegou e não ia se pegar mesmo. E segundo porque, cara, a gente saiu com zero coisas novas a respeito de um livro que a gente já tinha lido. Então assim, foi legal. Ok. E, os filmes e os livros eles não concorrem porque então esse negócio de o livro ele é sempre melhor, o livro ele é sempre melhor até a linha 2. Você tem que ver, lembra que eu falei para vocês que você sempre tem que se perguntar por que é que uma pessoa está te dizendo isso? Será que a pessoa que diz que o livro é sempre melhor é porque de fato o livro é melhor em todas as questões absolutamente? Ou será que a pessoa quer passar uma falsa intelectualidade porque sim, porque a nossa sociedade coloca um valor simbólico muito grande na intelectualidade de ler, que é uma coisa que não é todo mundo que faz? Porque se por um lado tem isso, por outro... Imagine o segundo filme do Peter Jackson lá, né? Que todo mundo acha que o Senhor dos Anéis dele é o perfeito e é o único que vale. Olha pro King Kong que ele fez e imagina que ler o livro do King Kong seja mais legal do que assistir o filme dele. O filme do King Kong dele é efeito especial, é imagem. E aquilo é muito superior a qualquer história de livro que tenha aquele roteiro e que aconteça aquilo que acontece naquele lugar. Será que o livro dos Azulzinhos lá... Meu Deus, como que é o nome dos Azulzinhos? Inclusive vai sair o segundo filme deles agora no mar. Me deu branco. E eu vivo esquecendo o nome de gente e nomes próprios. E eu esqueço mesmo. Já era. Mas existem filmes que são riquíssimos e que eles não demandam uma literatura. Porque eles não têm tanta história assim, e o que eles querem mais é te inserir dentro do universo. E nisso, os filmes eles são tão arte quanto os livros, e eles são tão ricos quanto. Enfim, o que eu quero dizer para vocês é que esse vídeo ele vai ter pouquíssimas visualizações e pouquíssimo engajamento. Primeiro porque eu não quero isso pro meu canal. Não quero ser popular, porque aí eu teria que atrair gente que gosta de clichê e que cai naquilo que dá engajamento. E aí o conteúdo do vídeo em si ele seria vazio. Mas imagina que eu quisesse bombar no YouTube, que eu quisesse
cada vez mais ter mais inscritos, o que eu teria que fazer? Eu teria que seguir por 2 caminhos. O primeiro é atacar a lacração. Por quê? Porque isso dá engajamento. Por quê? Porque metade da nossa sociedade vive com medo, achando que tem um grupo de pessoas muito más querendo acabar com a família brasileira. Existem pessoas muito más querendo acabar com a vida brasileira, querem que todas as nossas crianças sejam gays e querem lacrar com tudo, porque tudo é mulher e negro. Então, metade da nossa sociedade está nessa, achando que o perigo é iminente, que eu sou branco, hétero, mas amanhã eu vou ter um filho negro gay. E eu vou ter que respeitar ele, porque é ele que é o padrão da família brasileira agora. Então, eu estou sob ameaça. Então, quando vem um canal e fala assim, até o Senhor dos Anéis, a lacração, porque os caras isso, porque os caras aquilo, ele esquece todo uma demanda da sociedade extremamente densa, que é de inclusão e de representatividade, que ele não entendeu, porque ele está com medo da família dele obrigar ele a ser gay agora. E a gente não deveria nem estar perdendo tempo falando sobre isso, mas se eu começar a fazer conteúdo dizendo que isso daqui é lacração, eu vou conseguir mais visualizações. E outra coisa é falar que o canon isso, o canon aquilo, o canon isso. Olha, aqui na página 257 do livro 2, você pode ver aqui nessa parte que os caras estão viajando, porque é um bando de burro. Olha o que os caras fizeram com a obra. Essa obra maravilhosa, isso daqui é uma heresia. Olha o que os caras fizeram com... Sabe qual que é o problema da lacração e do canon? É porque ele faz quem assiste o filme se sentir superior. Por quê? Porque está do lado certo. E a gente tem mania de imaginar que a gente tem conhecimento só porque a gente está em contato com alguém que tem. Isso é muito perigoso. As vítimas de Olavo de Carvalho foram vítimas porque é um cara que ficava se colocando como superior a todo mundo, demonstrando saber mais que todo mundo, chamando todo mundo de burro e te elogiando por estar lá prestando atenção no que ele fala. E aí você fala, nossa, não só eu sou superior porque eu estou em presença de alguém superior, como eu estou do lado certo e vencedor. E ele precisa do meu apoio para acabar com esses filha da puta que estão querendo acabar com a família brasileira e me tornar negro gay amanhã. Então, será que a pessoa que está fazendo um vídeo supostamente de graça para você, com a opinião dele, ele está fazendo de fato de graça ou ele está fazendo para você ficar ali voltando sempre, fazendo parte de uma panela em que ele te dá um biscoito que faz você por um momento se sentir mais esperto, mais inteligente, superior, uma suposta intelectualidade que você absorve dele por ser amigo dele e quando na verdade você só está alimentando o algoritmo e fazendo esse cara ganhar algumas moedas a mais com AdSense e com supostos patrocínios que esse cara pode vir a receber porque ele tem, sei lá, 100k, 200k de view em qualquer coisa que ele fale. Hoje em dia, se você quiser ser um youtuber muito influente, ou você vai ser uma pessoa extraordinária, como a Helena, no canal Acrópole, ou então você vai ter que apelar para coisas que funcionam, que, por exemplo, isso daqui. Então, eu vou prestar atenção em alguém que fale mal dessa série quando essa pessoa falar num tom de voz brando. E quando ela trabalhar mais com fatos e com exposição de pensamentos do que com emoção, porque se uma pessoa chega com uma emoção, com aquela thumb, com aquelas sobrancelhas levantadas e com aquela cara de raiva, ou com a mãozinha na frente da boca, com a boca aberta, do tipo, oh meu Deus, o que fizeram com a obra? E o cara já começa todo emotivo, falando, vocês não sabem o que os caras inventaram agora na série, essa série não vai dar certo. Como que um cara tem certeza que uma série não vai dar certo se ele nem assistiu a série? E se a série não foi lançada, por que caralhos esse cara tá fazendo vídeo pra você todo dia achando que ele tem alguma coisa relevante pra te contar? Ah, vá ser burra sem na cadeia. Desculpa, eu me empolguei aqui, lembrei do Clóvis, aí eu quis emendar essa, foi forçado mesmo, saiu uma bosta. Mas é isso, eu preciso buscar os remédios da minha irmã, torçam pra que tenha lá. Por hora é isso, grande abraço.